Graça e paz, meus irmãos. Eu quero louvar a Deus por esse momento tão glorioso que eu estou tendo agora. Momento de poder compartilhar com os queridos de um texto que Deus colocou no meu coração. Eu quero engrandecer o nome de Jesus por isso. Eu quero orar antes de iniciar esse ensinamento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero dar graça, glorificar o Teu nome. Eu quero, Senhor, agradecer ao Senhor pela Tua bondade, ó Deus, pela Tua misericórdia, Senhor. Quero pedir ao Senhor que o Senhor renove as nossas forças, renove, Senhor, o nosso vigor, a nossa esperança. Que o Senhor visite os meus irmãos onde eles estiverem, ó Deus. Aqueles, ó Deus, que faz parte, ó Deus, dessa equipe, Senhor, que estão se preparando, ó Deus, fazendo parte, ó Deus, da glória do exército do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um deles e me abençoe com a sua presença nesse momento, Pai. Que o Senhor repreenda toda a fúria, que o Senhor repreenda todos os laços, ó Deus, toda a obra, ó Deus, que não provém de Ti. Que o Senhor nos aceite na sua presença, o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. É que eu te peço neste dia, Pai, no nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos nessa noite falar um pouco sobre a aula de catecúmenos, né? Que eu quero continuar falando sobre o discipulado, né? Que para mim é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Discipulado, na verdade, é um aluno. O aluno que parece com o seu mestre, é o aluno que parece com o seu professor. E nesse momento eu me incluo, eu me coloco junto com os irmãos como discípulo. Nós agora somos alunos de Jesus. E agora nós estamos aprendendo de Jesus. Através do Espírito Santo de Deus, agora nós estamos aprendendo o que é discipulado. Nós já falamos sobre o que é discipulado outras vezes. Mas agora, se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, seria como ser discípulo de Jesus. E eu tenho 3 pontos assim para destacar que é essenciais para a minha vida e para a sua vida. E o versículo que eu quero ler se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz assim, né? Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um texto-chave, é a ordem de Jesus para os seus discípulos, é a ordem de Jesus para a sua igreja. Eu quero agradecer a Deus porque eu faço parte da 2ª Igreja Batista Nacional em Diadema, que o pastor presidente é o pastor Reinaldo, a nossa irmã Simone, a sua esposa, né? Tem meu irmão, o pastor Manuel, e a Andréia, minha cunhada. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, pela sua vida que vai ouvir, que vai assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Então quero falar de 3 pontos essenciais para a vida daqueles que querem ser discípulos de Jesus. E dos 3 pontos, um deles que é muito importante, que eu quero te chamar a atenção, se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 5. Esse é o primeiro ponto, né, que é essencial para a vida daquele que quer ser discípulo de Jesus. E respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O primeiro ponto para ser discípulo de Jesus é necessário nascer da água e do Espírito. Para ser discípulo de Jesus é necessário nascer de novo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, o discípulo de Jesus nasceu da água do Espírito
tudo se tornou novo, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Esse é o primeiro ponto para aqueles que querem ser discípulos de Jesus. E eu quero assim, nesta noite, não ser muito longo, porque o último vídeo que eu fiz foi um pouco longo, mas esse eu quero fazer um pouco mais curto, porque não vai cansar os irmãos, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida dos irmãos e a família dos irmãos. Então, o primeiro ponto é, nascer da água do Espírito e se tornar nova criatura. O segundo ponto se encontra em Lucas, no capítulo 9, Lucas 9, no versículo 23. O primeiro fala sobre nascer da água do Espírito e se tornar nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se tornou novo. O segundo ponto, o título diz assim, o custo do discipulado. No versículo 23 de Lucas capítulo 9 diz assim, dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. O segundo ponto é necessário, para se tornar discípulo de Jesus, é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia e seguir a Jesus. A cruz é abrir mão. Esse significado da cruz é abrir mão da sua própria vontade. É abrir mão dos seus privilégios para servir a Jesus. Lembra de Lucas, capítulo 22, versículo 39, quando Jesus vai ao Getsemane? Que ele ora dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia não se faça a minha vontade, faça a tua vontade. Então, para me tornar discípulo de Jesus, eu preciso aprender com ele e preciso praticar as obras que ele também praticou. Então, primeiro ponto, de novo, nascer da água do Espírito e se tornar nova criatura. O segundo ponto, negar a si mesmo, pegar a cruz de cada dia e seguir a Jesus. É necessário que eu nego a mim mesmo, pego a minha cruz de cada dia e sigo a Jesus. Esse é o segundo ponto para quem quer ser discípulo de Jesus. Negar a si mesmo, abrir mão da sua vida, abrir mão da sua própria vontade, para fazer a vontade de Jesus. Porque no versículo 24 diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Então, Jesus diz para os seus discípulos que para servir a Ele é necessário pegar a cruz de cada dia, negar a si mesmo e seguir a Ele. Porque aquele que não abrir mão da sua própria vida, não perder a sua própria vida por causa de Jesus, de maneira nenhuma será salvo, ou se tornar tornará discípulo de Jesus. O terceiro ponto, que são 3 pontos, se encontra em Lucas no capítulo 14, versículo 25. O primeiro é nascer da água do Espírito, o segundo é negar a si mesmo e levar a cruz de cada dia, e o título em cima diz, o custo do discipulado. Tem preços para ser discípulo de Jesus. Não é pagar com dinheiro, é abrir mão de algumas coisas para se tornar discípulo de Jesus. Como diz em Mateus, no capítulo, se me fala a memória, capítulo 6, eu quero compartilhar com os irmãos, é melhor a gente ler, porque a gente lendo, o erro, a faixa de erro
é bem menor. Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: buscais, pois, primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa interessante. Para que eu me torne discípulo de Jesus, é necessário eu nascer da água do Espírito, me tornar nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo me fez novo. O segundo ponto, eu preciso negar a mim mesmo, pegar a minha cruz de cada dia e seguir a Jesus. Abrir mão da minha própria vida, porque eu abrindo mão da minha própria vida, eu me torno salvo e discípulo de Jesus. Porque Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar. A primeira coisa que eu tenho que fazer, buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Então, discípulo de Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Abrir mão da sua própria vontade, dos seus próprios zelos, dos seus privilégios, para servir a Cristo, carregar a cruz de cada dia, negando a si mesmo, e buscando o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Para que eu venha tornar discípulo de Jesus, o terceiro ponto é a prova do discipulado. Tem uma prova, no caso, para ser discipulado. Lucas capítulo 14, versículo 25, diz assim: grandes multidões acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vir a mim, e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha, irmãos, para que eu possa me tornar discípulo de Jesus, eu preciso nascer da água do Espírito, me tornar nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É necessário eu fazer isso. O segundo ponto, eu preciso negar a mim mesmo, pegar a cruz de cada dia e seguir a Cristo, buscando o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. O terceiro ponto, é necessário que eu venha amar a Deus acima de todas as coisas, acima da minha família, acima dos meus pais, acima das minhas irmãs, dos meus irmãos, acima da minha esposa, acima dos meus filhos. É necessário que eu ame a Deus acima dos meus pais, acima da minha esposa, acima dos meus filhos, acima das minhas irmãs, dos meus irmãos, e até aborrecer a minha própria vida. Se eu não fizer isso, se isso não estiver acontecendo comigo, eu não posso ser discípulo de Jesus. Não é deixar de amar o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, minha esposa e meus filhos. Não é isso. Eu tenho que amar os meus pais e os meus irmãos. Eu tenho que amar os meus familiares. Mas eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque em Lucas, no capítulo 10, versículo 27, olha o que diz: se eu não fizer isso, é o terceiro ponto, eu não posso me tornar discípulo de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 10, versículo 27. Isso lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu posso amar os meus pais, meus familiares, sim, mas eu tenho que amar a Deus acima disso. O amor a Deus tem que ser acima do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, da minha esposa, dos meus irmãos e até da minha própria vida. Para que eu venha me tornar discípulo de Jesus, é necessário que eu ame
a Deus acima dos meus pais, acima das minhas irmãs, dos meus irmãos, acima da minha esposa, dos meus filhos e até da minha própria vida. É necessário que eu abra mão até da minha própria vida, como diz em Lucas, no capítulo 9, versículo 23 e 24. Que eu abra mão da minha própria vida, que eu venha seguir a Cristo, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todas as minhas forças. Para que eu venha me tornar discípulo de Jesus. Discípulo, eu já disse algumas vezes aqui, e eu quero continuar falando sobre discípulo. Discípulo é aluno. O aluno aprende com seu mestre. O aluno, ele se torna, na verdade, alguém parecido com seu mestre. O aluno, ele parece com seu mestre. Em Atos dos Apóstolos, os discípulos, a primeira vez que os chamaram de cristão, é porque eles pareciam com Jesus. Eles pregavam como Jesus, falavam como Jesus, oravam como Jesus, e por isso todos disseram ali naquele momento que eles eram cristãos, pequenos Cristo, porque falava como Jesus, pregava como Jesus e vivia como Jesus. Eles se tornaram cristãos porque eles se tornaram discípulos de Jesus, se tornaram aluno de Jesus. E é necessário que eu me torne aluno de Jesus. Para que eu venha me tornar aluno de Jesus, eu preciso nascer da água e do Espírito. Eu preciso ser uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Para que eu venha me tornar discípulo de Jesus, eu preciso ter o segundo ponto: negar a mim mesmo, pegar a minha cruz de cada dia e seguir. Porque se eu não fizer isso, eu nunca posso ser discípulo de Jesus. Porque em Lucas, no capítulo 14, versículo 26, diz que para que eu venha me tornar discípulo de Jesus, eu preciso aborrecer a meu pai, a minha mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a minha própria vida. Se eu não fizer isso, eu não posso me tornar discípulo de Jesus. Mas por que aborrecer os pais, irmãos, irmãs, filhos, esposa e até a minha própria vida? Porque eu preciso lutar contra mim mesmo em alguns momentos da minha vida. Eu preciso abrir mão de alguns privilégios que eu amo. Eu preciso abrir mão de alguns costumes que eu tenho na minha vida. Eu preciso, na verdade, aborrecer, porque muitas coisas eu não quero fazer e acabo fazendo, então acabo me aborrecendo. Então, quando Jesus diz que se eu não aborrecer a minha própria vida, eu não posso me tornar discípulo de Jesus, é porque eu preciso lutar com a minha própria natureza. Eu preciso lutar com a minha própria vontade. Eu preciso guerrear com a minha própria natureza todos os dias. Para que eu venha ser discípulo de Jesus, eu preciso lutar todos os dias. Sabe por quê, queridos? Eu quero ler com os irmãos ainda em João, ainda que faz parte do terceiro ponto, em João no capítulo 15, vamos ver alguns versículos que diz aqui a palavra do Senhor. João no capítulo 15, versículo 7, diz assim: se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nisso é glorificado o meu Pai, que dei muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. É glorificado a Deus quando eu me torno discípulo de Jesus. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. É necessário que eu seja discípulo de Jesus dando fruto. Para que eu venha dar fruto, às vezes eu preciso aborrecer a mim mesmo, abrir mão de algumas coisas para servir a Cristo. Abrir mão da minha própria vontade para servir a Cristo. E ainda mais um pouco, irmãos, eu quero ainda compartilhar com os irmãos, que diz aqui:
Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardar os meus mandamentos e permanecer no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua própria vida, a favor do seu amigo. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Louvado seja Deus. No versículo 15 diz: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado de amigo, porque tudo quanto eu vi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Que bênção ser discípulo de Jesus. Eu preciso guardar os mandamentos, guardar a sua palavra, servir a Cristo, dar frutos, para que eu venha a ser discípulo de Jesus. Eu preciso dar frutos. E para que eu dê fruto, é necessário que eu seja discípulo de Jesus. Para que meu fruto permaneça, é necessário que eu tenha Jesus como o meu Senhor. É necessário que Jesus seja o meu exemplo. O terceiro ponto para se tornar discípulo de Jesus é guardar os mandamentos de Jesus. É servir a Jesus, é amar o próximo como a si mesmo. Queridos, é isso que eu tenho para os irmãos nessa noite. 3 pontos. O primeiro, nascer da água e do Espírito. O segundo, pegar a sua cruz de cada dia e seguir, e negar a si mesmo. O terceiro ponto é se eu não aborrecer a minha própria vida. Se eu amar a minha família, se eu amar a minha família, os meus irmãos, a minha esposa, aos meus pais, meus filhos, e se eu não aborrecer a minha própria vida, eu não posso me tornar discípulo de Jesus. Olha que coisa interessante. Como é importante, irmão. Quando Jesus disse que se eu não aborrecer a minha própria vida, eu não posso me tornar discípulo de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque há uma guerra dentro de mim todos os dias. Há uma guerra dentro de você todos os dias. E nós temos que batalhar todos os dias, aborrecendo a nossa própria vida, para que tanto eu como você viemos tornar discípulo de Jesus. É isso, irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo privilégio que nós temos de se tornar discípulo de Jesus. Discípulo não escolhe o que quer fazer. Discípulo não escolhe a sua vontade. Discípulo faz a vontade do seu mestre. É isso que eu tenho para você nessa noite, meus irmãos. Eu quero orar com você. Quero agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela nossa saúde. O mundo vive de batalha, de guerra, de lutas. O mundo vive de medo, de susto. Mas nós vivemos como discípulo de Jesus. Todos os dias. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te dou graça, glorifico o teu bendito nome. Eu agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos que vão assistir esse vídeo. Eu quero pedir que eles sejam abençoados pelo Senhor. Que seus familiares sejam abençoados pelo Senhor. Que eles sejam guardados pelo teu Espírito, cuidados pelo teu Espírito. Que eles sejam cheios de saúde. Se porventura estiver algum deles enfermos,
Ó Deus, que o Senhor visite eles neste momento e cure para louvor da sua glória, Pai. Visite os meus irmãos, ó Deus, que estão passando por angústia e aflição. Cuida, Senhor, de cada um deles. Para a tua glória eu te peço neste dia, no nome de Jesus. Deus abençoe meu irmão. Deus abençoe minha querida irmã. Que Deus seja louvado na sua vida nesta noite. Muito obrigado por esta palavra. Deus te abençoe. Muito obrigado por fazer parte da minha vida. Muito obrigado por eu fazer parte da igreja, da Segunda Igreja Batista Nacional, da igreja do pastor Rinaldo, pastor Manuel, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que Deus seja louvado na sua vida, meu irmão. Estamos longe, mas estamos perto. Estamos longe fisicamente, mas espiritualmente nós estamos orando todos os dias. Eu sei que Deus está ouvindo o nosso clamor. Logo, logo estaremos juntos, engrandecer o nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Deus seja louvado na sua vida.